Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Obrigado pela audiência e pela companhia. Hoje no programa nós vamos falar sobre obras públicas aqui no Espírito Santo. O meu convidado é o diretor do Departamento de Edificações e Rodagens do Espírito Santo, Luiz César Mareto. Nós vamos falar sobre como está o andamento de obras emblemáticas, por exemplo, como a segunda ponte aqui em Vila Velha, o terminal de Taparica, entre tantas outras espalhadas pelo estado. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Como eu disse na escalada, nosso convidado de hoje é o diretor do Departamento de Edificações e de Rodovias aqui do Espírito Santo, o Luiz César Mareto. Mareto, boa noite, bem-vindo ao programa, viu? Boa noite, Fabiana, um prazer, estamos aqui para poder falar das nossas atividades aí lá no nosso novo DR. Pois é, né? Vamos até explicar para quem está em casa, quem ouviu a nossa apresentação, Departamento de Edificações e Rodovias, que antigamente o DR era só estradas e rodagem, não é isso? Isso. O DR é um órgão já de mais de 70 anos, né? O Brasil inteiro tem DR, todos os estados têm DR. Então, o Departamento de Estradas e Rodagem. E nós tínhamos o IOPS, Institutos de Obras Públicas. O IOPS faz obra de edificações, escolas, hospitais, né? E o DR, as estradas e rodagem. Nós precisamos difundir, até porque a gente precisava fazer algumas economias, colocar os mesmos profissionais juntos. Isso deu uma melhorada boa nas nossas relações, tá? Entre a engenheirada lá dos dois órgãos. Sim. E para não perder a sigla DR, que eu acho que isso, como ele tem muito tempo, a gente resolveu fazer Departamento de Edificações, o que era estrada passou a ser edificações, e rodovias, que continua sendo estrada. Sim, ou seja, acaba realmente atendendo esses dois segmentos, exatamente, né? Exatamente. Muito bacana. E assim, um setor que foi altamente demandado nesse momento, a gente está vivendo aí uma pandemia muito séria, né? O governo do estado tem tido uma postura muito ativa em relação ao combate dessa pandemia, desde o início, e a Secretaria de Obras entrou diretamente aí nessa construção, vamos dizer assim, emergencial de leitos, não é isso? Isso. Uma coisa que eu acho que é importante da sua pergunta foi a decisão tomada há 4 meses e meio, 5 meses atrás. Quando iniciou-se o processo, né, de pandemia que veio chegando aqui no Espírito Santo, houve várias reuniões e o governador decidiu de que nós iríamos utilizar os prédios hospitalares que nós já temos, que já tínhamos na época, para fazer as ampliações dentro dos próprios prédios. E aí eu dou alguns exemplos assim. Dório Silva, nós temos lá o Dório Silva, um dos galpões do Dório Silva, são vários galpões antigos e tal. Um dos galpões do Dório Silva era utilizado para depósito de medicamento. O que nós fizemos? Junto com a Secretaria de Saúde, fizemos a locação de vários containers, tiramos esses medicamentos de dentro desse galpão, colocamos num container do lado de fora e nesse galpão fizemos leito. Então, assim, isso e em vários outros hospitais nós tomamos essa atitude. Então, hoje, até tem uma mensagem do governador que ele colocou no Twitter agora essa semana, que eu achei extremamente interessante, quando ele diz que, nesse momento, em vários estados do país, estão se desmontando hospitais de campanha, né? Um dinheiro que foi gasto e que, de repente, está indo embora com a desmontagem. Sim. Aqui no Espírito Santo, graças a Deus, pela decisão do governador Casagrande, nós trabalhamos muito, tivemos que trabalhar muito para fazer. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Tinha que ser muito rápido, né? Exatamente. Até porque depois que as coisas acontecem, parecem ser muito fáceis, né? A gente trabalhou muito, mas isso foi muito prazeroso para todos os engenheiros. Eu costumo dizer, a engenheirada ficou feliz, porque engenheiro, ele gosta de ver resultado, né? Engenheiro é algo assim, mesmo que seja engenheiro de projeto, mas o de realização, enquanto aquilo não fique pronto, aquilo vem, né? Então isso foi muito bom, foi prazeroso para a engenheirada, tanto do DR quanto dos engenheiros da Secretaria de Saúde. E assim foi feito em vários hospitais, o Hospital dos Ferroviários, em Santo Torquato. Tem um que para mim é emblemático, é um hospital antigo aqui no Espírito Santo, que é o antigo Hospital Adalto Botelho. Um hospital que sempre foi mal visto, maldito, porque é um hospital que sempre é um hospital psiquiátrico, né? Sim. Embora todas as doenças são muito tristes, mas a psiquiatria é uma coisa muito ruim,
aos olhos da gente. Sim. E lá hoje nós temos lá ainda em alguns lugares lá ainda em obra, ainda restando, finalizando, mas nós temos alas lá lindíssimas, prontinha, equipada lá sendo ocupada, né, por doentes comuns, né, que saem do hospital e às vezes vai para lá. Então, assim, é uma demonstração clara de que o que foi a decisão do governador foi a melhor e a mais acertada de todas, tenho dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma, você ampliou aí a capacidade, né, do estado de leitos aí, tanto de UTI quanto de clínica médica mesmo, para poder atender pacientes nesse momento da pandemia aí por conta da Covid, mas depois para outras enfermidades também, né? Sim, sim. E além de algumas obras que nós já vimos fazendo, obras que estão finalizando. Nós estamos finalizando agora em agosto a ampliação do IMABA, que é a transferência do infantil aqui de Vitória para Vila Velha. Nós estamos fazendo lá 2.500 metros quadrados de obra. É muita obra, 2.500, é um galpão gigante, lindíssimo, projeto arquitetônico fantástico, é uma qualidade maravilhosa. Estamos também finalizando, possivelmente em outubro, novembro, o último prédio do Hospital São Lucas. Esse espaço ali na Beira-Mar é um prédio de 6 andares, aquela torrezinha. Lá em cima da torre tem um heliponto, que é ali, aquele prédio, na verdade, vai ser a porta de entrada do hospital. É o pronto atendimento, pronto-socorro no térreo, 3 andares de UTI e lá no último andar, na cobertura, a gente tem um heliponto que é para chegada de pacientes de desastre, emergência. E assim, e além de várias outras obras que nós vamos agora, eu estou falando de IMABA, estamos terminando o IMABA, mas estamos iniciando agora, essa semana que vem, o processo de licitação para ampliação do IMABA, de um outro ramal que tem lá dentro do IMABA. O IMABA será, sem medo de errar, o maior hospital infantil do estado do Espírito Santo. Fantástico isso, né? Mais um espaço. Você falou de hospital infantil, eu lembro do Hospital da Serra agora, que a Prefeitura está entregando também para o Governo do Estado, né? Também. Mas lá a obra já entrega pronta, né? Aliás, belíssimo, está de parabéns à Prefeitura da Serra, os engenheiros. Eu gosto de parabenizar sempre os engenheiros, que eu tenho que puxar aqui. São os colegas, claro. Meus colegas. É maravilhoso a empresa que construiu, que está finalizando. Me parece que agora em agosto, mais tarde em setembro, a Prefeitura está entregando e o Estado vai fazer a gestão. Muito bacana. Olha, assunto hoje sobre obras, né? Obras e estradas também aqui do Espírito Santo. Nosso convidado é o diretor do DR, o Luiz César Marito, conversando um pouco com a gente sobre como estão as obras aqui no Espírito Santo. Em especial agora a gente está falando sobre as obras na área da saúde, mas ainda nós vamos falar sobre outras obras aí a respeito de mobilidade urbana também aqui na Grande Vitória. Nós vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo, o Luiz César Marito. Marito, no bloco anterior falamos um pouco de saúde, né? As obras aí para a saúde, momento de pandemia, momento muito difícil, momento delicado para a história do mundo inteiro, né? Do nosso país e do Espírito Santo não poderia ser diferente, mas a gente até comentou, a gente dá até inclusive os parabéns ao governo do estado pela gestão rápida em tomar providências nesse sentido. A gente aqui não chegou a nenhuma pane, né, do sistema público de saúde. O Estado conseguiu ainda equilibrar, lógico, a pandemia ainda não acabou, né, mas a gente vê em níveis cada vez diminuindo. Isso, com certeza, dá uma esperança para todos nós, né. Agora, falando um pouco sobre outras obras importantes, a pandemia atrasou alguma obra aqui do Espírito Santo por conta aí de funcionários, por conta mesmo dos operários que trabalham, das empresas? Tivemos dificuldades por conta disso, Marito? Tivemos, principalmente as obras urbanas, né? Como esse Hospital São Lucas, o terminal de Itaparica, que é uma das obras mais importantes que nós temos. Ali é um terminal que, antes de ser fechado, passava lá 45, 50 mil pessoas por dia. Sim. Essa é uma obra que o governador tem nos exigido, a gente tem que terminar agora, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando pesado para isso, mas essas obras urbanas nós tivemos problema com a pandemia. As obras lá no campo, lá, as obras que são de estradas, rural, sim, nem tanto.
tanto, né? Nem tanto porque é muito equipamento, são poucos operários lá, né? Então, assim, algumas tivemos problema, né? Tivemos uma lá em São Mateus, que teve 2 operários que tiveram Covid, e aí o empresário achou por bem parar durante 30 dias para não ter problema com as outras pessoas. E também os operários, eles costumam dormir no canteiro, né? Esses, assim que a gente chama de acampamento, então eles ficam muito juntos, final de semana, vão a bares, restaurantes, embora fechado, né? Mas vão procurar, né, algum divertimento, e aí poderia ser pior. Mas algumas nós tivemos que parar, e diminuir o ritmo, diminuir a quantidade de operários, principalmente nas regiões urbanas. Com relação às obras também, no início do ano, né, o 2020 está sendo um ano bem emblemático, né? A gente começou 2020 com aquelas chuvas que arrasaram algumas regiões aqui do estado, depois veio essa pandemia também, logo na sequência, né? Em março, fevereiro, março, a gente já começava essa pandemia. Mas ainda falando dessas chuvas que afetaram cidades, por exemplo, como Alfredo Chaves, Iconha, Muniz Freire, Bom Jesus do Norte, Muqui, Vargem Alto, Conceição do Castelo, próprio Castelo, Cachoeira, Itapemirim, foram quase devastadas, né, com essas chuvas. E a Secretaria de Obras também já entrou aí para poder ajudar esses municípios a se reconstruírem também, não foi, Maria? Nós temos, com relação às obras relativas ao desastre que aconteceu em final de janeiro, início de fevereiro, no sul do estado, nós temos 38 contratos de obra. E alguns desses contratos têm 6, 7, 8 obras dentro desse contrato. Porque são, às vezes, pequenas pontes, então a gente juntou. Nós estamos fazendo mais de 150 atividades específicas de obra na região. Nós estamos muito forte em Iconha, em Alfredo Chaves, nós estamos lá em Cachoeira, Itapemirim. A semana passada eu fiz uma viagem, eu fiquei de quarta a sexta-feira visitando obra. Muito delas já estão finalizando e algumas nós estamos ainda em fase de execução. Essas obras, elas foram contratadas para serem finalizadas com 6 meses, mas conforme a gente, né, o problema da pandemia, algumas são em áreas urbanas e tiveram que ser paralisadas por conta de, no primeiro mês da pandemia, aqui no estado, o governo teve que fechar, inclusive, os depósitos de material de construção, os operários tiveram que ficar em casa, alguns, então, assim, mas nós estamos aí mais 2 meses, no máximo 3 meses, nós estamos finalizando todas as obras relativo às emergências lá do sul do estado com relação ao desastre da chuva. Inclusive, algumas dessas obras, coisas de estrutura básica mesmo, né? Por exemplo, você vê lá em Iconha, o asfalto da cidade, né? O calçamento da cidade foi carregado, foi levado. Você quase reconstruir a cidade, né, Marito? E nós tivemos um problema sério, por exemplo, nós temos uma rodovia que sai de Iconha, sobe para Vargem Alta. Nós perdemos a possibilidade de subir, né? Nós não tivemos, a rodovia ruiu, foi para dentro do rio. Então nós tivemos que fazer contenções, nós devemos ter, sem medo de errar, mais de 30 contenções sendo feitas ao longo da rodovia, as contenções prontas, agora estamos refazendo o pavimento. Então, assim, foi um trabalho doído, foi um trabalho pesado, mas é um trabalho que é proveniente da nossa profissão, então a gente gosta muito de realizar. Claro, com certeza, com certeza. Você acha que a previsão aí nos próximos 2 meses essas obras já estejam concluídas nessas regiões afetadas? 2 meses. Uma ou outra pode ser que a gente avance aí mais um terceiro mês, mas 2 meses, a grande maioria delas vão estar todas prontas. Elas são obras que estão aí na linha, talvez emergencial, aí de extrema prioridade. Extrema prioridade. A maioria delas são pontes, né? São travessias que o rio levou e que nós estamos refazendo. A gente teve uma opção também lá atrás, é esse que eu gostaria de dizer. Claro. Tinha algumas pontes que poderiam até ser reformadas, vamos dizer assim. Mas a gente teve a preocupação de demolir, fazer uma ponte nova maior, porque se ela foi jogada ao chão por conta da água, então era melhor que fizesse uma maior, para que na próxima enchente a gente não tivesse ela no chão outra vez. Claro. Então a gente fez a opção de várias pontes, demolir e fazer pontes maiores para que a gente tivesse mais segurança em função das próximas chuvas que por
porventura poderão vir, né? Que podem ainda acontecer. Exatamente, sem dúvida alguma, né? Bom, vamos fazer o seguinte, a gente vai para mais um rápido intervalo. O papo tá bom, né? Hoje conversando aqui com o Luiz César Mareto, ele é diretor do Departamento de Edificações e Rodovias, aliás, do Espírito Santo, conversando com a gente sobre as obras aqui no estado, falando um pouco sobre a questão agora, sobre as chuvas, né, que abalaram e causaram tanto transtorno aqui no Espírito Santo no início do ano, né? Muita devastação, e ele tem agora explicando para a gente como está o andamento dessas obras. Nós vamos para um rápido intervalo, é bem rapidinho, e a gente já continua com o nosso papo aqui no programa de Destaque. Não saia daí. Estamos de volta com o programa em Destaque, hoje recebendo o diretor do Departamento de Edificações e Rodovias aqui do Espírito Santo, Luiz César Mareto, nosso convidado. Mareto, vamos falar um pouco agora sobre algumas rodovias estaduais, né? Antes, inclusive, de entrar algumas no interior, vamos falar da Segunda Ponte, que é uma obra também ali que você tem toda uma situação que divide com os municípios a responsabilidade, né? Mas como que está o andamento? A gente viu, algum tempo atrás, algumas conversas sobre algumas até reclamações de quem transita ali, por conta daquelas, eu não sei nem junta de dilatação. Aquela junta de dilatação ali, né? Tinha um espaço grande. Como está o andamento dessa obra? Bem, está contratada, estamos em execução. Aquilo que a gente pode fazer por baixo da ponte, que são os pilares, a recuperação de algumas ferragens que estão expostas, a recuperação da viga caixão, que é embaixo, a gente faz durante o dia. Agora, as atividades que nós temos que fazer no tabuleiro, ou seja, onde o carro passa, no guarda-corpo, que isso atrapalharia, né, o trânsito, nós estamos fazendo de madrugada. Então, assim, a gente trabalha um período durante o dia, um trecho durante o dia e outro período de madrugada. A próxima atividade, nós estamos finalizando a parte de concreto, a próxima atividade é exatamente a junta de dilatação, recompor a junta de dilatação. E ela tem que existir, não tem como, ela precisa existir, exatamente por conta da dilatação do concreto armado, né, que ele tem essa característica, e depois nós vamos fresar, ou seja, arrancar o pavimento, o asfalto, né, que as pessoas conhecem mais, chamam de asfalto, arrancar o pavimento velho, colocar um pavimento novo, sinalização, iluminação, e a ponte vai ficar novinha. Previsão para isso? A gente já tem? Olha, nós temos previsão de entrega até dezembro. Até dezembro desse ano, para 2020. Exatamente. Outra obra emblemática aqui na Grande Vitória é o terminal de Itaparica. Você até citou ela um pouco no início do programa, que tem toda uma situação lá com o telhado. A gente teve um problema com essa obra há um tempo atrás, né, e que de fato causa, aquela obra, acho que a ausência do funcionamento do terminal causa um transtorno muito grande para quem depende do transporte público aqui na Grande Vitória. Olha, eu vou falar uma coisa para você, assim, eu já falei tanto disso, tem horas que eu fico até meio, eu tenho tristeza de falar da demolição do terminal. O terminal foi demolido, começou a demolição no dia 20 de dezembro de 2018, quando um governo estava saindo, estava arrancando a cobertura do terminal, e eu pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso, deixa que dia 1º de janeiro nós estamos entrando, a gente consegue manter o terminal em pé, nem que seja com escora, mas para que as pessoas pudessem utilizar. Infelizmente, não foi possível, o governo passado insistiu, fez a demolição, tirou a cobertura, e quando nós entramos, a gente precisou de contratar projeto, fazer projeto, e as contratações do poder público são dolorosas para o gestor, são muito demoradas. Eu tenho dito até para os deputados federais, para eles tentarem melhorar essa condição de legislação. É muito moroso e burocrático. Muito burocrático, Então, assim, a gente está agora com a obra contratada, estamos realizando, e eu estou perseguindo para ver se até o final de setembro a gente fecha a cobertura. Pode ser que a gente precise um pouquinho de outubro, mas fechar a cobertura pelo menos até o final de setembro do terminal. Ou seja, então, outubro, novembro, é possível que o terminal já esteja funcionando normalmente. Estará aberto, se Deus quiser. Isso é muito, muito importante, né? Como a gente falou, acho que daqui na Grande Vitória, na mobilidade, talvez uma das obras que são mais esperadas, né? Principalmente por quem depende do transporte público. É impactante, são em torno de 50 mil pessoas por dia passando no terminal. É muita gente. Outra obra importante, a gente estava conversando aqui, para quem nos acompanha lá no norte do Espírito Santo, estava falando bem da rodovia lá que liga Conceição da Barra a Itaúnas, né? Já tem previsão também de conclusão. Pois é, fica pronto agora em dezembro, tá? Já tem um trecho
enorme, já pavimentado. Nós já temos as pontes, se eu não me engano, são 3 pontes do trecho já concretadas. Agora fazer guarda-corpo e até dezembro a gente finaliza a rodovia. Dependendo de como estivermos vivendo já no verão do próximo ano, as pessoas já vão para Itaúnas já na rodovia toda pavimentada, se Deus quiser. Itaúnas, que é um grande destino turístico do estado, né? As dunas de Itaúnas, famosas aí em várias músicas, principalmente a turma do forró que gosta muito, né? E é um lugar lindíssimo, né? Maravilhoso, né? Lugar bonito do Espírito Santo, sem dúvida, do norte do estado, lá. Outra obra importante, estava olhando aqui um pouco do nosso levantamento, estou vendo aqui, tem a previsão também, lá, falando ainda do interior do estado, lá em Bom Jesus do Norte, lá que liga Bom Jesus a BR-101, é isso? Isso. O que acontece? Há muitos anos atrás caiu uma ponte em Campos e os caminhoneiros do Rio de Janeiro não podiam passar pela BR-101, passavam exatamente por Bom Jesus Tabapuama, que é Rio de Janeiro, atravessava Bom Jesus do Norte, passava por dentro de Apiacá e alcançava a BR-101 aqui no Espírito Santo. Sim. Acontece que esse trecho ficou, desculpa a expressão, ficou detonado, muito caminhão, e aí nós estamos recapeando da 101 até Bom Jesus. E aí fizemos o contorno de Apiacá, ou seja, hoje o caminhão ele não passa mais por dentro da cidade, ele passa por fora, está pronto, já inaugurado, passa por fora de Apiacá, fizemos uma ponte e aí aproveitamos e recuperamos a pavimentação interna de Apiacá. Essa obra, ela está ficando pronta exatamente agora no final do mês de agosto, no mais tardar até o dia 10, 15 de setembro. O governador vai lá inaugurar. Tá, então reta final mesmo. Reta finalíssima. Muito bacana, muito bom. Ainda em rodovias estaduais aqui, tem aqui a nova, liga Pinheiros a Nova Venécia, também lá no norte do estado, a S-130. Isso. Então o andamento desse... Essa obra tá também em fase final, nós vamos terminar esse ano ainda. É uma obra de reabilitação, esse pavimento já existia, mas era um pavimento muito antigo, né? E são 2 cidades que têm um comércio e uma agricultura muito pujante, se ajudam, né, essas 2 cidades, então a gente está finalizando essa pavimentação. É uma obra de recapeamento. Recapeamento ali também, né? Isso. E de algumas melhorias, não só recapeamento, a gente está fazendo terceira faixa em locais de rampa muito alta, melhorando os acostamentos, dando uma melhor qualidade e mais conforto para a rodovia. Mareto, tempo quase acabando aqui, mas vamos ainda citar essas 2 obras aqui, eu acho que também muito importantes. Eu estou vendo que o estádio Kleber Andrade ainda tem obras complementares lá acontecendo. O estádio Kleber Andrade que se tornou um grande centro de atenções também, teve o show do Paul McCartney aqui no estado, né? Então, se tornou, acho que as atenções do esporte, lógico, antes um pouco da pandemia, mas a pandemia vai passar e o Espírito Santo vai voltar a ter esse destaque, sem dúvida alguma, no esporte e também para eventos, né, culturais, como foi o show do Paul McCartney. Pois é, eu era o diretor do IOPS do governo Renato Casagrande lá atrás, que fizemos o Kleber Andrade. Mas como o governador, infelizmente, não ganhou a eleição, né, a reeleição, nós deixamos algumas coisas por fazer. E todo mundo sabe, né? Faltou a escada rolante, os elevadores, as pessoas até faziam um pouco de chacota, que os jogadores podiam subir e tal. E agora nós finalizamos. Está lá a escada rolante, está lá os elevadores, algumas atividades externas ao estádio, que foram exigências do Corpo de Bombeiro, o gramado nas contenções laterais que nós fizemos para poder até embelezar o estádio. Ou seja, agora a gente entregou em 2014, já houve vários jogos, shows, mas agora a gente entrega 100%, ou seja, totalmente concluído. Tudo que faltava, terminamos agora. Inclusive até para as adequações, eu lembro na época da FIFA, né? Porque para você receber aqui seleções e tudo mais, não é isso? São essas as adequações que a gente finalizou agora para poder ter jogos internacionais. Muito bacana. Concluindo, o tempo já encerrando, mas vamos falar ainda. Tem aqui também a construção da nova sede ali, do Centro de Atividades lá do Corpo de Bombeiros, ali na Enseada do Suá. Pois é, quem desce a terceira ponte, descendo sentido Vitória, olha do lado direito, é um prédio de 2 pavimentos, é o CAT, o Centro de Atividades Técnicas, onde ficam engenheiros,
os oficiais do Corpo Bombeiro que recebem projetos para análise e atuam aí toda a cidade, no estado do Espírito Santo, com relação à questão de prevenção de combate a incêndio. Bacana, bacana. Enfim, acho que a gente conseguiu trazer um panorama para quem está em casa acompanhando hoje em destaque de como estão as obras públicas aqui no Espírito Santo, né? Hoje no programa falamos aí de saúde, falamos dos leitos emergenciais que contaram com apoio, né, do DR, agora Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, para essa emergência, né, e atender aí essa demanda tão grande que é essa pandemia. Falamos também de obras importantes aqui no Espírito Santo, aí no setor de mobilidade urbana e também nas rodovias, né, as rodovias estaduais. Quero te agradecer muito, Mareto. Foi um prazer te receber aqui no programa. Se tivesse mais meia hora, a gente conversava mais meia hora aqui no programa. Eu ficaria, sabe por quê? Porque nós temos muita obra. Eu quero agradecer a você e dizer assim que é muito importante para nós estar divulgando aquilo que a gente está fazendo, né? Grupos localizados conhecem as nossas atividades, quando você faz uma rodovia, mas o estado como um todo, o norte e o sul, saber o que é que o DR está fazendo, isso para nós é muito importante. Eu quero te agradecer, muito obrigado. A gente que te agradece a presença aqui, muito obrigado por também levar ao nosso público informação, né? Eu acho que é muito importante quem está em casa, que às vezes fica naquela expectativa, quando essa obra vai ficar pronta, quando essa rodovia vai acabar. Então tem aí, a gente está trazendo hoje o diretor do DR para dar essa informação para a gente. Mais uma vez, obrigado, Mareto. A você de casa, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Não esqueça do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite, aqui na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até lá.